Boa noite. Retornamos para mais um estudo rápido do livro dos Espíritos, finalizando a nossa semana, né? Então, quem está aí conosco já, hoje entrando na aula 91, e já estamos no capítulo 7 do livro dos Espíritos, da volta do Espírito à vida corporal. Vamos lá, então. Ontem nós paramos na questão 332. Na questão 333, Kardec vai perguntar: se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Ou seja, se algum de nós, por acaso, fosse um espírito desencarnado e estivesse numa situação mediana, então vamos dizer que assim, um espírito nem muito atrasado, não estaríamos no umbral, estaríamos numa colônia espiritual, como, por exemplo, a colônia Nosso Lar, que fica no umbral mais alto, umbral fino. Pois bem, esse espírito, nessa situação mediana, que se sentisse confortável com ela, ele pode se recusar indefinidamente a voltar ao plano físico da matéria? É isso que Kardec quer saber. Se numa situação mediana, a gente pode se recusar a reencarnar novamente. Não quero me arriscar. Só aqui tá bom para mim. Né? Respondem eles: indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse o destino de todos. Mais uma vez aqui, é inevitável a gente lembrar, quando eu brinco com vocês, que todos os espíritos estamos condenados a evoluir. É da lei. É como se nós fôssemos atraídos por essa força maior que é o Pai, que é o eterno Criador. Então, por mais que nós nos atrasemos, essa força propulsora e atrativa nos chama. E não raro, a gente precisa lembrar também que, a princípio, uma situação, por exemplo, no plano dos desencarnados, de se estar numa colônia espiritual, essa estabilidade, vamos dizer assim, poderia ser confortável e a gente poderia, inclusive, se recusar a retornar ao mundo físico. Mas por que isso não seria, por exemplo, de maneira indefinida? Porque, via de regra, nós estamos confortáveis, felizes, quando estamos junto àqueles que amamos. Essa também é uma realidade no plano dos espíritos. Talvez muito mais intensa do que no plano dos encarnados. Nós já estudamos aqui sobre as famílias espirituais. Famílias que se formam de espíritos que verdadeiramente se amam, que se identificam, que já vêm percorrendo um longo caminho evolutivo juntos. E veja só, você pode se recusar a avançar, mas é muito difícil que todo o seu grupo familiar, todos aqueles que você amem, sejam da mesma opinião que você. E aí, o que muitas vezes a gente vê acontecendo no plano dos espíritos? O grupo familiar vai avançando. E você, como recusa-se a avançar, vai ficando para trás. Até que em determinado momento você repensa suas escolhas porque você está só. Aqueles com os quais você se identifica, com os quais você mais sintoniza, aqueles que lhes são caros, não por uma vida, mas por várias jornadas, prosseguiram. Reencarnaram, desencarnaram, reencarnaram novamente, avançando sempre. E neste avanço, você, como se recusou, foi ficando para trás. Para que você possa conviver com eles novamente, é preciso que você também se sujeite aos mecanismos da lei. E aí, a imperiosa aprendizagem através da reencarnação. É por isso que os espíritos falam que indefinidamente não. Porque
uma hora vai chegar em que você mesmo vai sentir necessidade de avançar. Não tão somente por você, mas também porque você quer estar junto àqueles que você ama. Na questão 334, Kardec pergunta: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Entre outras palavras, nós podemos perceber talvez um raciocínio de Kardec da seguinte forma: a concepção se deu, aquele corpo embrionário está se desenvolvendo, vai ser um bebê, e aí, até então, não tem nenhum espírito. Ao término destes 9 meses é que haverá uma ligação com o espírito. Então, ele quer saber se já há um espírito destinado àquele corpo físico ou se isso só se dá à última hora. Nós já conversamos sobre isso várias vezes. Então, vocês mais ou menos já sabem a resposta. Mas vamos lá o que os espíritos falam para depois a gente comentar. O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Bom, vamos fazer então aqui os comentários de praxe. Porque mais uma vez nós percebemos a generalidade na resposta dos espíritos, uma vez que é impossível que numa primeira apresentação da doutrina dos espíritos, e tão somente em um único livro, eles pudessem abraçar todas as possibilidades em relação à vida dos encarnados, dos desencarnados e das suas relações. Então vamos lá. Eles falam que de antemão tem sempre um espírito designado para um corpo físico. Bom, quando a gente analisa casos de espíritos medianos para mais avançados, como, por exemplo, o que nós citamos de Segismundo, descrito no livro Missionários da Luz, fica muito claro. Eu comentei ontem, inclusive, que Segismundo é um espírito que no plano espiritual tem toda uma programação reencarnatória realizada minuciosamente, detalhadamente, não só por um benfeitor, mas por uma equipe de benfeitores espirituais, que o auxiliam e que auxiliam também os pais que permanecem encarnados, promovendo inclusive reuniões durante o sono físico dos pais, para que os espíritos desdobrados possam tomar contato da responsabilidade da tarefa, para que o pai, principalmente, aceite receber o espírito de Segismundo como filho. Então, quanto a estes espíritos, então, de medianos para mais evoluídos, isso é tranquilo. Nós falamos ontem da meritocracia. Então, se você possui méritos, principalmente morais, aqui a gente fala, você tem grande número de amigos espirituais que o auxiliarão na programação reencarnatória e o auxiliarão durante a sua trajetória, o ampararão do mais além. Mas, em relação a espíritos inferiores, eles não têm esse mesmo aparato espiritual. Eles não têm essas mesmas minuciosas programações reencarnatórias. Nós falamos, inclusive, que muitas reencarnações se dão tão somente pelo cumprimento das leis naturais, fisiológicas e espirituais. Não há programação reencarnatória. Há cumprimento da lei. Mas aí eu pergunto para vocês, dentro disso que os espíritos estão colocando aqui, de que Deus sempre sabe antecipadamente. Geralmente, quando eu me paro para pensar um pouco sobre estes mecanismos, não tão somente os reencarnatórios, mas mecanismos da lei. Estes movimentos que aproximam espíritos que precisam ser aproximados. Movimentos que fazem com que haja uma atração em relação às lições
imprescindíveis. Movimentos que trazem o efeito cujas causas nós ocasionamos no passado. Veja só, não há espíritos que são incumbidos de ficar fazendo essas mirabolantes ligações. Pode até haver auxílio deles em algumas destas tarefas. Mas o fato é que a lei divina é tão perfeita que nós ainda desconhecemos todos os seus mecanismos. Eu costumo brincar que Deus é um novelista muito superior, mas muito superior a Jeanette Claire, que é da minha época, e a qualquer outro que se incumba de escrever novelas no plano material. Isso porque, muitas vezes, ao olhar superficialmente uma experiência reencarnatória, nós deixamos de compreender alguns movimentos de felicidade e de alegria, e também movimentos de grande tristeza e de dor. À primeira vista, nesse olhar superficial de uma única vida, nós não sabemos exatamente por que colhemos dores, colhemos afetos, nos aproximamos, nos afastamos, em tantos movimentos que a vida de cada um de nós abre. Mas, se todos nós pudéssemos analisar, não só as nossas vidas, mas as vidas de todos, pegando aí pelo menos umas 3 para trás, além da análise dessa presente, nós poderíamos perceber a absoluta justiça. A colheita obrigatória consoante o plantio. E isso é algo com o qual eu me maravilho. Volto a dizer, nós não temos espíritos designados 100% do tempo para cuidarem da execução das leis divinas. Elas possuem mecanismos de atração e de repulsão, de sintonia, que nós ainda desconhecemos. Talvez seja o sentido que ainda nos falta. Talvez seja ainda a necessidade que temos de nos apegarmos um pouco da materialidade, que ainda é muito real para todos nós. E na medida em que formos sutilizando os nossos espíritos e nos aproximando do Pai, nós possamos ter maior compreensão de como funcionam suas leis. Na verdade, quando a gente fala e estuda sobre causa e efeito, ação e reação, sintonia, etc., nós estamos estudando na ponta do iceberg. Muita coisa ainda nos foge à compreensão. Nós nem captamos muita da realidade efetiva. Mas vamos lá. Na questão 335, Kardec pergunta: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Vou repetir. O espírito pode escolher só o corpo que ele vai encarnar ou também o gênero de vida que ele vai ter? Nós já conversamos sobre isso. Vocês já devem saber a resposta. Mas vamos à resposta dos espíritos. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Bom, vamos começar do fim para os demais entendimentos dos espíritos. Pedir a gente pode. Como espíritos desencarnados ou como espíritos encarnados, a gente sempre pode pedir. Então, se no plano dos encarnados a gente pede a Deus várias coisas, através da oração, da meditação, dos nossos momentos, inclusive, de desespero, nós podemos pedir
tudo. Mas nem sempre somos atendidos. Todo mundo aqui sabe exatamente o que eu digo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E nem sempre aquilo que a gente pensa ser o melhor, efetivamente é o melhor. Basta lembrar, por exemplo, que muitas vezes as doenças físicas são em si o processo de depuração do espírito, ou seja, são elas o mecanismo do qual necessitamos para avançarmos, para deixarmos as energias negativas, os nossos débitos para trás, para nos tornarmos espíritos melhores. E, no entanto, via de regra, no plano dos encarnados, a gente tem pouquíssima paciência e tolerância com a dor causada pela doença. Nós queremos nos ver livres dela. Raramente a gente para pensar na bênção que é, às vezes, o corpo doente. Porque ele é temporário. E aí a gente tem que parar muitas vezes para pensar. O que eu preciso aprender? Ou o que eu preciso desvincular-me através da doença? Raramente a gente para pensar nisso. Mas, por outro lado, ainda comentando essa questão 335, nós já conversamos sobre essa questão da escolha do gênero de vida. Em relação a espíritos inferiores, eles não podem participar dessa escolha, então, consequentemente, eles não podem opinar também para o tipo de corpo que eles querem. Corpo perfeito, bonito, alto, baixo. Eles não opinam. Quando nós tratamos das reencarnações compulsórias, quem decide tudo isso são os benfeitores. Em relação às reencarnações que eu acabei de falar, não pense que eu vou me esquecer, em que eu falei que são cumpridas as leis naturais, divinas e fisiológicas automaticamente, nós também não podemos optar. Os espíritos que querem reencarnar. Por quê? O que esse cumprimento automático da lei vai observar? A genética. A combinação da genética do pai, da mãe, combinado, vai dar origem basicamente ao corpo físico, que vai sofrer interferência durante o período gestacional do espírito reencarnante. Ou seja, se ele for um espírito com muitas sequelas energéticas negativas no seu perispírito, é amplamente provável e absolutamente natural que muitas vezes o corpo que está sendo formado não seja perfeito. Eu já devo ter comentado aqui no início dos nossos estudos comentários dos espíritos que o corpo físico funciona como um mata-borrão. Eu me lembro a primeira vez que eu vi esse termo. Não sei se foi numa revista espírita, em algum lugar que eu li, e aí eu fui buscar saber o que era esse mata-borrão. Porque ele é desconhecido de nós hoje no século XXI, e era muito comum no século XIX, quando você escrevia com caneta tinteiro. Eram penas que você molhava na tinta e escrevia no papel. E ao molhar a pena na tinta e escrever no papel, era natural que se formassem pequenos pontos de acúmulo da tinta. Ela não era distribuída muitas vezes uniformemente. Um ou outro pontinho podia ficar com um pouquinho a mais de tinta. E você tinha que ser muito cuidadoso para que não houvesse para que você não borrasse durante a sua escrita e até que a tinta secasse perfeitamente. Então vinha esse mata-borrão, que era um papel fininho, que você punha em cima do texto que você havia acabado de escrever, e esse papel, ele tinha uma textura especial, mais fina que o papel usado para escrever, e ele sugava esse excesso de tinta. E aí você tirava o mata-borrão, e a folha estava perfeita, sem sobra de tinta, sem perigo de borrar. Então, o nosso corpo físico é esse mata-borrão. Como espíritos desencarnados, vale dizer que tudo aquilo que fizemos de errado nas nossas anteriores existências,
assim como os desequilíbrios que trazemos no campo emocional, mental do espírito, interferem, ou seja, são impregnados no nosso perispírito. Então, não raro o nosso perispírito apresenta deformações, deficiências, problemática. Lembrando que o corpo perispiritual é um corpo semi-material. Vou dar um exemplo prático para que vocês entendam isso. Na minha última encarnação, eu fui um fumante durante 60 anos da minha vida. Inevitável que nestes 60 anos de tabagismo eu tenha lesionado os meus pulmões no corpo material. Mesmo que eu não tenha morrido naquela existência, por uma doença causada tão somente pelo tabagismo, podem ter sido levados outros fatores das minhas escolhas físicas, da minha própria genética, da própria idade. Eu posso ter morrido de velhice, mesmo fumando 60 anos. O fato é que o meu pulmão físico foi lesionado. E tudo que acontece no plano físico da matéria impressiona o perispírito. Ou seja, o meu pulmão perispiritual também foi lesionado. Vocês devem se recordar quando eu falei aqui para vocês do fio de prata, na ocasião em que nós estávamos falando de perispírito. E eu falei que nós não temos só o fio de prata, que é aquele fio ligado à base cerebral nossa, ligado ao espírito. E que, vamos dizer assim, é a principal ligação entre o espírito e o corpo físico. É esse fio prateado, que simbolicamente é cortado, e aí se dá a morte, desencarnação definitiva do espírito. Mas eu falei na ocasião que não existe só esse fio. Na realidade, nós temos incontáveis ligações entre o perispírito e o corpo físico. E nós podemos afirmar, segundo os esclarecimentos que os espíritos nos falam, que cada molécula do nosso corpo material é ligada a uma molécula respectiva no nosso corpo perispiritual. Então, tudo aquilo que eu faço e que lesiona o meu corpo físico, eu estou lesionando também o meu órgão respectivo perispiritual. E aí vocês me falam assim, mas e quando não há uma lesão efetiva física? Mas, por exemplo, você fez mau uso da inteligência, você lesiona também o perispírito? Sim. Na área mental. Você vai apresentar problemas perispirituais na área mental. É como se energias negativas, desarmonizadas, desequilibradas se acumulassem, principalmente na região do seu chakra frontal. E muitas vezes no coronário também. Nós não vamos falar aqui de detalhes sobre os chakras. Nós não vamos estudar isso no Livro dos Espíritos. Quem quiser saber um pouquinho mais, vai pesquisar. Nós temos incontável literatura espírita e espiritualista sobre chakras. O fato é que nós lesionamos. Assim como todo desequilíbrio do espírito também pressiona o corpo físico. É o que, por exemplo, a medicina hoje fala de somatizar, não é? Então, pessoas muito nervosas, muito dadas a explosões, muitas vezes elas podem apresentar o quê? Uma gastrite. Ah, mas por que isso é simbólico? Não. É porque muitas vezes nesses arroubos de raiva, você está desarmonizando o seu chakra gástrico. Muitas vezes até o solar também. E aí, essa desarmonização que começa no espírito, impressiona o perispírito, termina na somatização do corpo físico. Então, vocês deram para entender um pouquinho. Então, mesmo o espírito, cujas leis biológicas são cumpridas para reencarnar de forma automática, ele recebe aquilo que a mãe geneticamente pode ofertar, aquilo que o pai pode ofertar geneticamente, vão combinar, então ele tem uma carga
de possibilidades genéticas para desenvolver aquele corpo físico. Mas nós já falamos sobre isso. O espírito automaticamente ou inconscientemente administra a formação do novo corpo que ele vai receber. Então, dependendo da evolução, dependendo do desequilíbrio, dependendo das lesões perispirituais que aquele espírito que vai reencarnar apresenta, o seu corpo, em formação, vai apresentar. Espero que vocês tenham entendido. O que se dá aqui quando os espíritos falam, né? Que muitas vezes nós podemos optar pelo gênero de vida e pelo corpo físico. Nós vamos ver isso em Sigismundo. Vocês busquem lá a descrição do processo reencarnatório de Sigismundo no livro Missionários da Luz, ditado pelo Espírito André Luiz a Chico Xavier. Isso que eu estava acabando de falar agora é em relação a espíritos inferiores. Espíritos que a princípio não têm o mérito deste acompanhamento que o espírito de Sigismundo recebeu. Então, em resumo, às vezes, quando merecemos, vamos dizer assim, nós podemos opinar pelo gênero de vida que teremos e até pelo corpo físico que teremos. Mas, via de regra, pedir a gente pode. Isso não quer dizer que vai ser deferido. Nós somos espíritos medianos. Então, nós não temos a palavra final nessa questão. São mentores superiores a nós, benfeitores, que sabem muitas vezes o que é melhor para nós, porque às vezes a gente empolga e quer pagar um monte de débito ao mesmo tempo e eles falam, você não dá conta. Você só vai dar conta disso aqui. O resto a gente vai parcelar. Então, espíritos medianos podem pedir. Às vezes são atendidos, às vezes não. Espíritos inferiores, via de regra, ou aqueles que vão reencarnar compulsoriamente, ou mesmo sob leis automáticas da natureza biológicas, fisiológicas, estes não vão pedir. Podem até suplicar às vezes, quando dão conta do que está acontecendo, mas via de regra não dão conta. Então eles não pedem nem do gênero de vida, nem do corpo que vão ter. Vamos continuar. Na questão 335A, Kardec ainda pergunta, dentro dessa mesma questão, poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Quer dizer, pode ser que o espírito já esteja lá acompanhando a formação daquele corpo, e aí ele pode, na última hora, se recusar? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, pode. Nós vamos ver, inclusive, alguns casos relatados nos livros, principalmente psicografados, de espíritos, que ao recusarem-se a reencarnar, acontece um aborto natural da mãe. Ele se afasta por uma recusa, porque dentro dele há uma reviravolta emocional, psíquica e espiritual, e aí ele mesmo provoca a cessação da vida do embrião em gestação, e há então um abortamento natural. Isso pode acontecer a qualquer tempo. Tá? 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Aí nós entramos desde os comentários. Nós não temos a formação de um corpo físico sem o espírito. Por quê? Você vai falar assim, não, mas não tem nenhuma hipótese, não pode nunca começar a formação de um embrião sem o espírito ali destinado. Vamos trabalhar com a hipótese de que isso poderia acontecer. Mas nós iríamos perceber que em pouquíssimo tempo, ou seja, logo nas primeiras semanas, haveria a ocorrência de um aborto natural. Justamente porque é o espírito do reencarnante que auxilia inconscientemente, que passa inconsciente as diretrizes para a formação embrionária. Se você não tem
a mente do espírito reencarnante, dando estes comandos, mesmo que de forma automática e inconsciente, vai chegar um ponto em que a vida, em que o embrião não vai prosseguir sua formação, não vão ocorrer as divisões todas, as especializações todas celulares e de tecido e de órgão, e aí o embrião para de formar-se. Há então a ocorrência de um aborto natural. É sempre um aborto natural ocasionado por uma recusa ou por uma fuga do espírito reencarnante? Não. Vamos deixar bem claro isso. Os espíritos instrutores, inclusive nas obras de André Luiz, eles deixam muito claro isso, que nós ainda vivemos num mundo material, muito material, uma matéria pesada mesmo, é um mundo de provas e de expiação. Nós não podemos descartar a possibilidade de má combinação genética. Nós não podemos descartar, por exemplo, uma dificuldade relacionada à saúde da mãe, uma mãe desnutrida, uma mãe que mexa com tóxicos, que possa dificultar levar uma gravidez a termo. Então, são N fatores que podem dar origem a um aborto natural. Estamos falando de aborto natural. Não confundam com aborto provocado. Essa é outra questão. Outra questão bem diferente. Todo aborto provocado é um crime perante as leis divinas. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. Não faz parte do nosso estudo dessa noite. Tá? Bom, vamos dar continuidade então. Ah, não, agora nós temos que parar. Minha hora acabou, acabei de olhar o reloginho. Eu acabo me empolgando, vocês me desculpem às vezes. A gente volta na terça-feira que vem. Agradeço a presença feliz do Anderson, né? De todos aqueles que acompanham os nossos estudos em outros horários, assim que dá. Espero que vocês estejam gostando. Na terça-feira que vem a gente volta a partir da questão 336. Um abraço para vocês.